Olá, olá, boa tarde, turminha. Aqui é a professora Sueli e hoje nós vamos dar continuidade, né, ao, ao tema de ontem, né, que nós estávamos trabalhando no Jornal do Joca, né. A aula de hoje é uma aula de história, onde nós vamos trabalhar a questão do sistema escravocrata brasileiro. E assim, vai ser muito importante nós trabalharmos esse tema para que nós tenhamos um entendimento um pouco melhor do porquê da questão do racismo, tá? E também, mais para frente, no Fundamental 2, vocês vão aprofundar melhor essa questão do sistema da escravidão brasileira, tá? Porque ela aconteceu. Hoje nós vamos trabalhar uma reportagem do Jornal do Joca, edição 152, página 6, tá bom? Na verdade, é a continuação daquela reportagem de ontem, tá? Porém, o enfoque aqui será história, tá bom? Vamos lá. História do Brasil, escravidão. Entre os séculos 16 e 19, ou seja, entre 1500, que foi a época do descobrimento do Brasil, a 1800, diversos países europeus, que eram as potências, eram as grandes potências da época, tá? As potências na área de navegação, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, que eram países que ficavam no continente, que ficam no continente europeu, compravam pessoas da África e as obrigavam a trabalhar como escravos, principalmente em suas colônias. Duas questões: compravam entre aspas, que eles sequestravam essas pessoas, retiravam essas pessoas do convívio de suas famílias, dos seus lares, das suas sociedades. Eles arrancavam essas pessoas e traziam para um outro continente, colocavam essas pessoas no fundo de navios, né, que demoravam 6 meses para fazer essa travessia no oceano, do continente africano para o continente americano, né? Então, assim, era uma viagem muito sofrida, muitos morriam, muitos não aguentavam devido às condições precárias, né, no transporte desses seres humanos. Bom, tá bom. Quando chegavam aqui, né, eram vendidos como escravos para trabalhar nas colônias. Turminha, o que é colônia? Colônias são espaços que essas potências da época exploravam. Exploravam como? Arrancavam as riquezas dessas terras e também traziam pessoas para trabalhar nessas terras, tá? Além do que, nessas terras já existiam os nativos da terra, que eram os indígenas, né, que também sofreram com a escravidão, que também eram mortos, né, que também tiveram as suas terras roubadas, tá bom? No caso de Portugal, a principal colônia era o Brasil, para onde foram trazidos quase 5 milhões de pessoas a serem escravizadas. A escravidão aqui durou 340 anos e só acabou em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. Lembram que vocês fizeram, nós já fizemos um trabalho anterior sobre a Lei Áurea, né?
Então, aqui vai dar para fazer, a gente começa a entender melhor, tá? O Brasil foi o último país do Ocidente a acabar, a abolir a escravidão. O que aconteceu após o fim da escravidão no Brasil? Os ex-escravizados ou descendentes de escravizados não receberam do governo incentivos e oportunidades para que tivessem melhores condições de vida. Com isso, muitos continuaram e continuam a viver sob condições precárias, com acesso restrito à educação, moradia e saneamento básico. Isso é familiar? Infelizmente, né, gente? Atualmente a gente continua percebendo ainda muita gente nesse tipo de condição. Então vamos continuar aqui. Tanto que as primeiras favelas, por exemplo, foram construídas por ex-escravizados. Por quê, gente? As pessoas ouvem oficialmente a Lei Áurea. Nossa, que lindo, acabou a escravidão e tal. Tá bom. Mas e aí, no que essas pessoas vão trabalhar? Como que essas pessoas vão estudar? Como que essas pessoas vão viver? Essas pessoas foram literalmente largadas à própria sorte. O que elas começaram a fazer? Começaram a se distanciar dos centros das cidades, indo para regiões mais afastadas dos centros das cidades, que são as chamadas favelas, comunidades, para tentar sobreviver. Bom, o Brasil ainda sofre as consequências do período da escravidão e pós-abolição. Muitos negros continuam sendo alvo de preconceito e tendo menos acessos às oportunidades. Vocês prestem atenção aqui, como história é algo que passou, porém está muito ligado ao nosso presente, e se nós não conhecermos a nossa história, no futuro nós estaremos repetindo as mesmas ações, os mesmos atos, infelizmente os mesmos erros. Por isso que é importante que a gente saiba sobre história, para que a gente não cometa os mesmos equívocos, tá? Qual a relação de escravidão e racismo? Gente, vamos lá. Escravidão foi um sistema econômico da época, um sistema brutal da época que obrigava pessoas a trabalharem sem ter nenhum direito em trabalhos forçados. E o racismo está ligado a isso? Por que será que o racismo está ligado a isso? Vamos lá, gente? Vamos entender um pouquinho? Lembrando que a escravidão era um sistema econômico da época da colônia, tá bom? A ciência já provou que todas as raças têm as mesmas condições de estudar, trabalhar, inventar e praticar esportes, entre outros. Mas em determinado período da história, preste atenção, os europeus acreditavam que faziam parte de uma raça superior e que os africanos eram inferiores. Enfim, segundo o livro Escravidão, volume 1 de Laurentino Gomes, essa tese era uma das justificativas usadas para explicar a escravização dos africanos. Ou seja, nós somos superiores, nós detemos o poder, portanto, nós somos superiores, nós europeus somos superiores aos africanos que devem nos servir como escravos. Segundo essa ideologia, os africanos eram naturalmente atrasados e menos capazes do que os europeus, e só poderiam se tornar mais civilizados caso se tornassem escravos dos europeus. Atualmente, essa teoria é considerada racista e absurda pelos mais renomados cientistas e historiadores do mundo e pessoas que tenham um pouquinho de humanidade, um pouquinho de noção e conhecimento sobre a questão histórica no planeta.
Gente, foi isso, tá? Vocês vão aprofundar esses conhecimentos no Fundamental 2, tá? Foi só para dar uma visão geral para vocês do que foi a escravidão aqui no Brasil, do que foi essa vergonha, né, aqui no Brasil, tá bom? As fontes estão aí, da onde a professora retirou essas informações, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço, cuidem-se e muito obrigada.